cursista da disciplina Noções de Instalações Hidrossanitárias e de Prevenção contra Incêndio. Espero que tenha assistido às aulas anteriores sobre desenho técnico, arquitetônico e estrutural, pois precisaremos resgatar as noções de projetos já apresentadas. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e nos acompanhe. O saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana dos resíduos sólidos e drenagem urbana das águas pluviais, que são as águas de chuva. O abastecimento de água potável é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público, desde a captação da água no meio ambiente até a ligação predial e o seu respectivo instrumento de medição. Já o esgotamento sanitário é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final em local adequado para os esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente. A limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos é o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e da limpeza das vias públicas. E, por fim, a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas é o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais das águas de chuva, envolvendo a drenagem, o transporte, a detenção ou a retenção para o amortecimento de vazões de cheias em grandes reservatórios, além do tratamento e a disposição final no meio ambiente. Dentro do sistema do saneamento básico, estudaremos nessa disciplina apenas o projeto predial de abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário e drenagem das águas pluviais no terreno das construções. O termo hidrossanitário se refere às condições de higiene e saúde, por meio da disponibilidade de água. E quando pensamos em um projeto hidrossanitário, o objetivo é o funcionamento ideal de todo o sistema hidráulico e sanitário. Dessa forma, é fundamental o entendimento do funcionamento da rede, pois, infelizmente, é comum a dificuldade de aprovação do projeto comercial ou industrial na vigilância sanitária, além de problemas na execução ou mau funcionamento das instalações, devido a incompatibilidades com os demais projetos da edificação, inexperiência dos construtores, uso de materiais inadequados e outros. Por exemplo, lembra do nosso estudo sobre projeto estrutural na aula anterior? Pois bem, em algumas situações pode ser necessário atravessar um tubo de esgoto no sentido da espessura de uma viga. Nesse caso, deve ser combinado com o projetista estrutural, para que o cálculo da viga, considerando essa perfuração, seja previsto e autorizado, antes da execução da edificação, porque isso pode causar danos à estrutura da obra. Outro exemplo seria uma exigência da vigilância sanitária em relação à construção de unidade de tratamento de esgoto, quando não há rede de esgoto doméstico passando pela rua da edificação, ou quando há produção de esgoto industrial, que é proibido ser lançado na rede pública. A norma que fixa as exigências e recomendações relativas a projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria é a NBR 5626 de 1998. A água fria é considerada a água na temperatura ambiente. De acordo com a norma, as instalações prediais de água fria devem ser projetadas de modo que, durante a vida útil do edifício, que contém essas instalações atendam os seguintes requisitos: preservar a potabilidade da água. Água potável é aquela que atende ao padrão de qualidade do Ministério de Saúde.
Garantir o funcionamento da água de forma contínua, em quantidade adequada, com as pressões e as velocidades compatíveis com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários, além das peças de utilização e demais componentes. Além disso, promover a economia de água e também de energia. Possibilitar a manutenção e fácil economia. Evitar níveis de ruído inadequados à ocupação do ambiente. Proporcionar conforto aos usuários, prevendo peças de utilização adequadamente localizadas, de fácil operação, com vazões satisfatórias e atendendo às demais exigências do usuário. Uma instalação predial de água fria pode ser alimentada de duas formas: pela rede pública de abastecimento, se houver, ou um sistema privado. Quando a instalação for alimentada pela rede pública, a entrada de água no prédio será feita por meio do ramal predial, que é executado pela concessionária pública responsável pelo abastecimento. Por exemplo, em Minas Gerais, dependendo do município, a concessionária pública de serviços de saneamento é a Copasa, ou outros serviços autônomos municipais, como os SAAI. Já no caso de construção de sistema privado, o órgão público responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos deverá ser consultado previamente para avaliar a qualidade das águas superficiais ou subterrâneas. Em Minas Gerais, esse órgão é o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. E se houver necessidade de perfurar um poço, esse serviço deverá ser autorizado. De maneira geral, todo sistema público que fornece água exige a colocação de um medidor de consumo, chamado hidrômetro. Esse dispositivo é instalado em um compartimento de alvenaria ou de concreto, juntamente com o registro de gaveta, e a canalização ali existente é chamada de cavalete. A canalização que liga o cavalete ao reservatório interno, chamado de alimentador predial, geralmente é da mesma bitola, quer dizer, o mesmo diâmetro que o ramal predial. Antes de iniciar o projeto, deve-se efetuar um estudo do terreno e da posteação da rua, para definir melhor a localização do conjunto básico, contendo, por exemplo, o hidrômetro, o medidor de energia elétrica, a caixa de correspondência, a campainha com interfone e o sistema de segurança ou de vigilância, tudo no mesmo local. Os equipamentos de medição de consumo de água e de energia serão instalados pelas concessionárias públicas em local previamente preparado, dentro da propriedade particular e preferencialmente no limite do terreno com a via pública. Em uma parede externa, na própria edificação ou também em muros. De qualquer maneira, deve ser localizado no projeto de modo a facilitar a leitura pelo lado externo, não necessitando da presença do morador. A medição de água por meio de um único hidrômetro em edifícios multifamiliares ou em condomínios está sendo gradativamente substituída pela medição de água individualizada, por uma questão de economia de água e também de justiça social. Aqui a gente vê um quadro com vários hidrômetros. Assim, o consumidor deve pagar apenas pelo seu consumo em particular. O sistema de distribuição direto. A alimentação da rede predial de distribuição é feita diretamente da rede pública de abastecimento nesse caso. Não existe reservatório domiciliar e a distribuição é feita de forma ascendente, ou seja, as peças de utilização de água são abastecidas diretamente da rede pública. Esse sistema tem um baixo custo de instalação, porém, se houver qualquer problema que ocasione a interrupção do fornecimento de água do sistema público, como a falta d'água na rua ou uma pressão insuficiente, certamente faltará água na edificação. Agora falando do sistema de distribuição indireto e sem bombeamento. No sistema indireto, adota-se um reservatório superior, para minimizar os problemas referentes à intermitência ou às irregularidades no abastecimento de água
além de variações de pressões na rede pública. A alimentação da rede de distribuição predial é feita por gravidade, a partir do reservatório superior. A grande vantagem desse sistema é que a água do reservatório garante o abastecimento interno, mesmo que o fornecimento de água da rede pública seja provisoriamente interrompido. É o sistema mais utilizado nas edificações de até 3 pavimentos, ou até 9 metros de altura total até o reservatório. O sistema de abastecimento de distribuição de forma indireta e com bombeamento. Normalmente, ele é utilizado quando a pressão da rede pública não é suficiente para alimentar diretamente o reservatório superior. Por exemplo, em edificações com mais de 3 pavimentos, acima de 9 metros de altura. Nesse caso, adota-se um reservatório inferior, de onde a água é bombeada até o reservatório elevado, por meio de um sistema de recalque. Superior, o inferior e a elevação da água. O reservatório inferior de água é bombeado até o reservatório elevado, através do bombeamento. O que é barrilete? É uma tubulação que se origina no reservatório, da qual se derivam as colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento é indireto. Coluna de distribuição é uma tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar os ramais. Tubulação de recalque é a tubulação após a bomba, por onde a água subirá até o reservatório superior. Existe também o sistema de distribuição mista, onde parte da alimentação da rede de distribuição predial é feita diretamente pela rede pública de abastecimento e a outra parte é feita pelo reservatório superior. Esse sistema é o mais usual e mais vantajoso que os demais, pois algumas peças podem ser alimentadas diretamente pela rede pública, como torneiras externas, tanques de área de serviço ou então uma pequena edícula, situados no pavimento térreo. Neste caso, como a pressão na rede pública quase sempre é maior que aquela obtida a partir de um reservatório superior, os pontos de utilização de água eles terão maior pressão. Vale ressaltar que a água da rede pública apresenta uma determinada pressão, que varia ao longo da rede de distribuição. Dessa maneira, se o reservatório domiciliar ficar em uma altura não atingida por essa pressão, a rede não terá capacidade para alimentação. Como limite prático, a altura do reservatório com relação à via pública não deve ser superior a 9 metros. Quando o reservatório não pode ser alimentado diretamente pela rede pública, deve-se utilizar um sistema de recalque, que é constituído no mínimo de 2 reservatórios, o inferior e o superior. O reservatório inferior será alimentado pela rede de distribuição e este vai alimentar o reservatório superior por meio de um conjunto de motor e bomba. Sobre reservatórios. O volume de água reservado para o uso doméstico deve ser, no mínimo, o necessário para 24 horas de consumo normal no edifício, sem considerar o volume de água para o combate a incêndio. O consumo de água pode variar muito, dependendo da disponibilidade de acesso ao abastecimento, além de aspectos culturais da população, entre outros. Alguns estudos mostram que, por dia, uma pessoa no Brasil gasta de 50 a 200 litros de água. Portanto, com 200 litros de água utilizados de forma racional, vive-se confortavelmente. Os reservatórios de maior capacidade devem ser divididos em 2 ou mais compartimentos, interligados pelo meio com um barrilete. Para permitir operações de manutenção sem a interrupção da distribuição de água. Deve-se também verificar a necessidade ou não de uma reserva de incêndio. Ela deverá ser acrescida à capacidade destinada ao consumo, quando colocada no reservatório superior ou em um reservatório independente. Além do dimensionamento e da localização dos reservatórios, deve-se prever uma altura adequada para o barrilete, com facilidade de acesso, para futuras operações de manobra e de registro, além da manutenção das canalizações. Nos prédios com
mais de 3 pavimentos, o reservatório superior ele é locado, geralmente sobre a caixa de escada. Em função da proximidade com os pilares, para servir de apoio reforçado. Na execução ou instalação do reservatório elevado, é importante prever a facilidade de acesso, como a utilização de escadas ou portas independentes. O acesso ao interior do reservatório para uma inspeção ou para a limpeza deve ser garantido por meio de uma abertura mínima de 60 centímetros em qualquer direção. É extremamente importante a limpeza periódica do reservatório, pelo menos 2 vezes por ano, para garantir a potabilidade da água, a qual pode ser um veículo direto ou indireto de transmissão de doenças. O reservatório inferior pode ser instalado em locais de fácil acesso, de forma isolada e também afastado de tubulações de esgoto, para evitar eventuais vazamentos ou contaminações pelas paredes. Quando localizados no subsolo, as tampas deverão ser elevadas pelo menos 10 centímetros em relação ao piso acabado e nunca rentes a ele, para evitar a contaminação pela infiltração da água. E no projeto arquitetônico deve ser previsto um espaço físico para a localização do sistema elevatório, denominado de casa de bombas, suficiente para a instalação de 2 conjuntos motobomba, ficando um de reserva para atender a eventuais emergências. O sistema elevatório depende da localização do reservatório inferior, pois deve estar junto a ele. Quanto às bombas, existem 2 tipos básicos de disposição. Com relação ao nível d'água do poço de sucção, quer dizer, acima do reservatório, ou em posição inferior, considerando o nível do piso do reservatório, que seria uma bomba afogada. Essa aqui é a superior. A disposição mais comumente utilizada é em nível mais elevado, que permite melhores condições de manutenção desse sistema e do seu próprio abrigo. Ainda falando de reservatórios, existem os industrializados, que são construídos basicamente de fibrocimento, ou de metal, ou de polietileno ou fibra de vidro. Normalmente são usados para pequenas e médias reservas, capacidade máxima de até 2.000 litros. Em casos extraordinários, podem ser fabricados sob medida em grandes reservas, principalmente os reservatórios de aço. Já os reservatórios de fibra de vidro e também os de PVC vêm sendo muito utilizados nas instalações prediais, devido a algumas vantagens que apresentam em relação aos demais reservatórios. As vantagens são: em função de sua superfície interna ser muito lisa, acumulam menos sujeiras que os demais, sendo, portanto, mais higiênicos. Também eles são mais leves, têm encaixes mais precisos, além de uma facilidade de transporte, de instalação e de manutenção. Outra vantagem desses reservatórios é que eles são fabricados também para médias e grandes reservas, ocupando menos espaço que os convencionais, que teriam menor capacidade. Na compra de um reservatório industrializado, deve-se verificar sempre as especificações das normas pertinentes, e a norma para a caixa d'águas plásticas é a NBR 14.799 e também a NBR 14.800. Os reservatórios domiciliares devem ser providos obrigatoriamente de tampa, para impedir a entrada de animais e de corpos estranhos. Também devem preservar os padrões de higiene e de segurança ditados pela norma. Devem ter uma especificação para recebimento relativa a cada tipo de material, inclusive os métodos de ensaio. Na instalação, devem ser tomados alguns cuidados. A caixa d'água deve ser instalada em local ventilado e de fácil acesso para a inspeção e para a limpeza. Recomenda-se também um espaço mínimo em torno da caixa de 60 centímetros, podendo chegar a 45 para caixas de até 1.000 litros. O reservatório deve ser instalado sobre uma base estável, capaz de resistir aos esforços sobre ela atuantes. A base, preferencialmente de concreto,
deve ter uma superfície plana, rígida e bem nivelada, sem a presença de pedriscos pontiagudos que são capazes de danificar a caixa. A furação também é importante. Além de ferramentas apropriadas, o instalador ele deve verificar os locais indicados pelo fabricante antes de começar o procedimento de furação. Também são considerados moldados em loco, quer dizer, feitos no próprio local, os reservatórios executados na própria obra. Eles podem ser de concreto armado, de alvenaria, etc. São utilizados geralmente para grandes reservas e são construídos conjuntamente com a estrutura da edificação, seguindo um projeto específico. São encontrados em dois formatos, o cilíndrico e o paralelepípedo. A quantidade de água que o reservatório vai receber deve estar de acordo com o projeto do empreendimento, assegurando uma reserva de emergência e também de incêndio em células instaladas dentro do reservatório. Os reservatórios de concreto devem ser executados de acordo com a NBR 6118, que fala sobre projetos de estruturas de concreto armado. Alguns cuidados com a impermeabilização também são importantes. Para tanto, deve ser consultada a NBR 9575, que fala sobre impermeabilização. Outro detalhe é a ventilação. Ela é recomendável para a ventilação da coluna para evitar a possibilidade de contaminação da instalação, devido a um fenômeno chamado retrosifonagem, que é o refluxo de água causada para o interior de uma tubulação, quando a pressão interna fica menor que a pressão atmosférica. Uma outra razão para ventilar a coluna de distribuição é que as tubulações sempre ocorrem bolhas de ar, que normalmente acompanham o fluxo d'água, causando a diminuição das vazões nas tubulações. Com a ventilação da coluna, essas bolhas serão expelidas, melhorando o funcionamento das peças de utilização. Também no caso de esvaziamento da rede por falta d'água e quando ela volta, começa a encher e fica cheia de ar preso, dificultando a passagem da água. Aí, nesse caso, a ventilação permitirá a expulsão do ar acumulado. Nesse slide, vamos continuar falando de reservatório. No caso de uma residência pequena, recomenda-se que a reserva mínima seja de 500 litros. O reservatório elevado, quando abastecido diretamente pela rede pública em prédios residenciais, ele localiza-se habitualmente na cobertura, em uma posição mais próxima possível dos pontos de consumo, devido a dois fatores. Vai ter menor perda de carga da tubulação e vai ter uma economia na instalação da rede predial. Nas residências de pequeno porte e médio porte, os reservatórios normalmente localizam-se sobre o telhado, embora possam também localizar acima dele. Quando o reservatório de água for acima de 2.000 litros, o reservatório deverá ser projetado sobre o telhado, com uma estrutura adequada de suporte. Normalmente, esse tipo de residência utiliza-se a estrutura de madeira ou de concreto, que serve de apoio para a transmissão das cargas até as vigas e as paredes mais próximas. Deve-se evitar a concentração de carga sobre a laje de concreto ou sobre os forros. A altura do reservatório é determinante no cálculo das pressões dinâmicas dos pontos de consumo. Dessa maneira, independentemente do tipo de reservatório adotado, deve-se posicioná-lo a uma determinada altura, para que as peças de utilização tenham um funcionamento perfeito. A altura do barrilete deve ser calculada no projeto hidrossanitário, pois a pressão não depende do volume de água contida no reservatório, e sim depende da altura. E além da altura, a localização inadequada do reservatório no projeto arquitetônico pode interferir na pressão da água e nos pontos de utilização. Isso se deve às perdas de cargas que ocorrem durante o percurso da água na rede de distribuição. Quer dizer, quanto mais longa, maior a perda de carga.
E quanto maior a perda de carga em uma canalização, menor será a pressão dinâmica nos pontos de utilização. Dessa maneira, deve-se diminuir o número de conexões, além de encurtar o comprimento das canalizações sempre que possível. E caso se pretenda aumentar a pressão no início das colunas e nos pontos de utilização, deve-se observar esses cuidados. Sobre a rede de distribuição de água fria, ela pode ser constituída de um conjunto de canalizações que interligam os pontos de consumo ao reservatório da edificação. Para traçar uma rede de distribuição, é sempre aconselhável fazer a divisão dos pontos de consumo. Dessa forma, os pontos de consumo do banheiro devem ser alimentados por uma canalização e os pontos de consumo da cozinha e da área de serviço por outra canalização. Tal fato se justifica por dois motivos. Canalização fica mais econômica e o uso também, se não for simultâneo, fica mais econômico. Quanto menor o número de pontos de consumo de uma canalização, tanto menor também será o seu diâmetro e, consequentemente, o seu custo. As colunas de distribuição de água fria derivam do barrilete. Elas descem na posição vertical e alimentam os ramais dos pavimentos, que, por sua vez, irão alimentar os sub-ramais das peças de utilização. Cada coluna deve conter um registro de gaveta posicionado a montante do primeiro ramal, quer dizer, anteriormente. Deve-se utilizar uma coluna exclusiva para as válvulas de descarga para evitar interferências com os demais pontos de utilização. Entretanto, devido a uma economia, muitos projetistas acabam utilizando a mesma coluna, que abastece a válvula para alimentar e as demais peças de utilização. Isso deve ser evitado, principalmente quando se utilizar um aquecedor de água e jamais ligá-lo ao ramal do servidor por uma coluna que também atenda a esse ramal com válvula de descarga, pois o fenômeno golpe de ariete acabará por danificar o aquecedor. Denomina-se golpe de ariete o transiente hidráulico, sendo a variação da pressão acima e abaixo do valor de funcionamento normal nos condutos forçados e, em consequência, as mudanças bruscas de velocidade do líquido. Isso é decorrente de manobras dos registros que regulam as vazões. As situações em que normalmente ocorrem são no fechamento da válvula ou dos registros, ou na partida ou na parada das bombas. As consequências são ruídos, quer dizer, barulho, marteladas, rompimento da tubulação, pode causar também ondas e sobrepressão e até o estrangulamento das tubulações, através dessas ondas de depressão. Os dispositivos controladores de fluxo são dispositivos destinados a controlar, interromper e estabelecer o fornecimento de água nas tubulações e também nos aparelhos sanitários. Normalmente eles são confeccionados em bronze, em ferro fundido, pode ser latão, PVC, satisfazendo as especificações de normas vigentes. Os mais importantes dispositivos controladores de fluxo utilizados nas instalações hidráulicas são as torneiras, misturadores, registros de gaveta, que são aqueles que permitem a abertura ou fechamento de passagem de água pelas tubulações. Além disso, tem os registros de pressão, que são utilizados em pontos onde se necessita uma regulagem de vazão, por exemplo, chuveiros, duchas, torneiras. Tem também as válvulas de descarga, que são presentes nas instalações das bacias sanitárias. Tem as válvulas de retenção, que são aquelas utilizadas para a água fluir somente em um sentido da tubulação. Tem as válvulas de alívio ou as redutoras de pressão, que mantêm constante a pressão de saída da tubulação, já reduzida a valores adequados quando essa pressão é muito elevada. Layout. Layout é uma distribuição no espaço que se tem. Então aqui temos vários modelos, de configuração para o banheiro. Aqui, por exemplo, a gente vê o que a gente chama de lavabo, onde há uma separação
do lavatório e da região onde fica o chuveiro e a bacia sanitária. Aqui ele já está de forma única, aqui em paredes opostas. Enfim, de acordo com o projeto arquitetônico, pode-se fazer múltiplas combinações, mas sempre que fizer tudo na mesma parede, fica mais econômico. Os detalhes isométricos. Para melhor visualização da rede de distribuição de água fria, desenhamos os compartimentos sanitários em uma perspectiva isométrica. Os detalhes isométricos, geralmente, eles são elaborados na escala 1:20 ou 1:25. Desenham-se com traços finos os contornos das paredes e marca-se a posição das portas e janelas. E as cotas são dispensáveis nesse caso. Os aparelhos sanitários, eles são representados por suas convenções em traços de menor espessura, assim como as tubulações, os registros e outros detalhes. O roteiro simplificado para o desenho de isométricos, ele pode ser assim. Primeiro, traça-se a planta cega do compartimento com o esquadro de 60 graus. Locam-se os eixos dos pontos de consumo de água, como o lavatório, a bacia sanitária, a ducha higiênica. Além do chuveiro, traça-se uma linha pontilhada do eixo das peças até a altura dos pontos de consumo. Traçam-se os ramais internos unindo os pontos de consumo. Assim, indica-se nos ramais e nos sub-ramais os diâmetros correspondentes. Nesse slide também temos exemplos de isométricos para a cozinha e para a área de serviço. E as alturas de instalação vão seguir aquela tabela do slide anterior. Falando um pouquinho do sistema de água quente. Esse sistema tem um reservatório separado, chamado de boiler, que vai manter a água quente e vai vir por uma instalação especial e exclusiva de água quente. Aqui a gente tem uma ducha que vai misturar água quente com a água fria para o usuário. E aqui a gente tem um detalhe do boiler. Isso é muito bem especificado e os instaladores e as empresas que fornecem esse tipo de serviço dão ótimas orientações de como fazer a instalação. Em relação ao esgoto, a rede de esgoto, percebemos que ela passa, no piso, coletando o esgoto de ralos, de lavadoras, de bacia sanitária, de esgoto da cozinha e é ligado e transferido à rede pública. No material complementar tem excelentes esquemas de como fazer cada uma dessas instalações. Não deixe de conferir. Aqui tem exemplos disso que eu falei agora. Aqui tem toda a instalação com os diâmetros que você vai precisar e a forma de fazer as ligações das instalações de esgoto. Esse esquema bem detalhado, seguindo, não há a menor dificuldade de fazer o projeto e fazer a lista de materiais. Por fim, vamos falar de drenagem pluvial. Drenagem pluvial é a coleta das águas de chuva. Nesse esquema, a água que cai sobre o telhado vai para a canaleta, um tubo de descida, e o correto é ser destinado até a rua, passando por baixo do passeio e se despejando na sarjeta. A drenagem ela é fundamental nos terrenos para evitar infiltração e alagamentos. Percebemos que o projeto hidrossanitário ele é complexo e requer um domínio de normas técnicas para a elaboração de instalações que funcionem perfeitamente. E para o desenho é necessário o entendimento desse funcionamento.
No material complementar há informações, vídeos e exemplos de projetos para você praticar a leitura, a interpretação e o desenho técnico dessas instalações. Com isso, encerramos os assuntos da nossa quarta videoaula. Espero que você tenha gostado e que tenha compreendido as noções de projetos de construção civil, os que são mais comuns. Lembre-se que muitas dúvidas e também as soluções surgirão somente com o estudo. O desenho é prática e a habilidade vem com o treino. Acesse a nossa sala virtual, resolva os exercícios dos livros didáticos e também aqueles propostos como atividades avaliativas. Além disso, participe dos fóruns, poste as suas dúvidas e faça perguntas. Bom estudo e bom curso!